Oi, Carol. Bom dia para você também. Bom dia para quem está acompanhando a gente. Olha, na avaliação de integrantes do governo, saldo bem positivo para o presidente Lula, que conseguiu negociações importantes, tanto com o Japão como também com o Vietnã. A gente está posicionado aqui no Palácio da Alvorada, esperando justamente a chegada do presidente Lula. O voo que traz a comitiva presidencial está pousando nesse momento aqui no Aeroporto Internacional de Brasília. E na sequência, o presidente embarca de lá, vem do aeroporto direto aqui para o Palácio da Alvorada. A gente lembra que o presidente Lula e a sua comitiva formada então por ministros e parlamentares passou uma semana negociando esses acordos comerciais e tentando promover uma aproximação do Brasil com os países asiáticos, isso em meio à guerra tarifária travada entre a China e os Estados Unidos. No Vietnã, onde Lula esteve por último, o presidente negociou a abertura do mercado do país à carne brasileira, falou sobre a expectativa de que a nação asiática se torne um polo distribuidor da proteína que é produzida aqui no Brasil para os integrantes da ASEAN, que é o bloco regional com 10 países do Sudeste Asiático. Já no Japão, onde o presidente cumpriu as primeiras agendas da viagem, ele conseguiu fechar a venda de 15 aeronaves da Embraer para a Air Nippon Airways, com a possibilidade de negociar a venda de mais 5 jatos. Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, o acordo equivale a quase 10 bilhões de reais. Também no Japão, o Brasil assinou memorandos de cooperação nas áreas de comunicação, agricultura, meio ambiente, educação, tecnologia e saúde. Durante a viagem, o presidente afirmou que vai trabalhar por um acordo também de livre comércio entre o bloco do Mercosul e o Japão. A gente lembra que o Brasil assume a presidência do bloco no segundo semestre desse ano. A comitiva do presidente Lula também é importante trazer, né, quem estava nessa comitiva, porque ela foi integrada por diversos parlamentares em meio a discussões internas do governo, por exemplo, sobre uma possibilidade de dar continuidade a uma reforma ministerial e também a demanda de partidos políticos por mais espaço na esplanada. Então, acompanharam o presidente Lula nessa viagem os presidentes da Câmara, do Senado, Hugo Mota, e do Senado Federal, Davi Alcolumbre. Alguns líderes partidários também estiveram, além dos ex-presidentes das duas casas. Rodrigo Pacheco, que foi presidente do Senado, e Arthur Lira, que foi presidente da Câmara dos Deputados. A gente reforça também, Carol, que essa viagem com esses parlamentares, presidentes e ex-presidentes, né, do Congresso Nacional acontece também em meio a negociações do governo com o Legislativo na tentativa de aprovar pautas bastante importantes. Então, certamente foi uma viagem de muito diálogo entre o presidente Lula, os presidentes também do Legislativo e que voltam agora para casa com essa bagagem de acordos fechados entre o Brasil, o Japão, o Brasil e Vietnã. Volto com você e a gente segue por aqui aguardando a chegada do presidente Lula. Combinado, Marina. Qualquer atualização, Marina volta para conversar com a gente. Daqui a pouquinho, o presidente Lula deve desembarcar lá em Brasília. Seguimos com o olhar para esse retorno do presidente da República com Pedro Venceslau, nosso analista. Tudo bom, Pedro? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Bem, vamos lá, né? Como será essa recepção de boas-vindas ao presidente Lula? O que ficou naquele modo stand-by, apenas aguardando o retorno do presidente ao Brasil? Olha, uma longuíssima viagem, né? São mais de 20 horas de voo. Ida e volta, muito tempo para conversar com o presidente das duas casas, o Davi Alcolumbre e o Hugo Mota. O presidente Lula disse que não teve nenhuma conversa sobre espaços políticos, nem conversas mais delicadas durante o voo, mas é difícil de acreditar, né? Tem uma reforma que está em stand-by, uma reforma ministerial que começou meio tímida, ali apenas com os espaços mais ligados diretamente ao PT, ao governo, às cotas pessoais do presidente Lula, como a mudança da ministra Gleisi Hoffmann e do Alexandre Padilha. Mas agora o presidente Lula precisa se debruçar sobre os ministérios que cabem ao Centrão. E é esse que deve ser um dos temas que vai mobilizar o presidente a partir dessa semana. Eu acho muito provável que ele tenha conversado não só com Hugo Mota e Alcolumbre, mas também com os ex-presidentes das duas casas que ele levou nesse voo para o Japão e o Vietnã, o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira, porque eles não têm mais os cargos de presidentes das duas casas, mas ainda são senadores muito influentes. O Arthur Lira, inclusive, é cotado para ser o presidente daquela superfederação que vai ser a união do União Brasil com o PP.
Então, há uma expectativa que o presidente Lula contemple ali, por exemplo, o PSD de Gilberto Kassab, e é uma mudança que vai mexer com toda a estrutura da esplanada dos ministérios. Mas, como essa reforma está demorando muito para acontecer, nós já estamos agora em abril, os próximos ministros que chegarem ao governo vão ter pouco tempo, né, Carol? Porque eles vão ter que deixar o cargo já em abril do ano que vem para disputar eleições. Então, acredito eu que a preferência do presidente Lula vai ser por novos ministros que não tenham projetos eleitorais para 2026. E se tiver projeto eleitoral, então vai ter que ocupar o ministério já com a mala pronta para ir embora, né? Lembrando que o presidente Lula foi com uma baita comitiva presidencial para essa agenda internacional, Pedro, com destaque, claro, para a presença dos presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, que, portanto, voltam agora com o presidente Lula, voltam a trabalhar nessa semana lá no Congresso. O que deve ser prioridade nessa pauta, hein, Pedro? Olha, o governo agora vai se debruçar sobre várias agendas, mas a prioridade é a agenda econômica. Então, o projeto da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 vai ser a prioridade absoluta do governo. E essa vai ser uma conversa que os líderes do Congresso, do Palácio do Planalto, no Congresso, vão ter com o Hugo Motta, que vai reunir os líderes na terça-feira, para ver se essa proposta vai ter já o apoio da maioria dos partidos do Centrão. Então, é o momento, Carol, que o Palácio do Planalto vai cobrar a fatura dos partidos que têm espaços no governo. União Brasil ocupa ministério, PP ocupa ministério. São partidos que, em tese, são de oposição. Inclusive, o presidente do PP, o senador Ciro Nogueira, é bastante crítico ao governo federal, mas eles estão ali dentro do governo, então eles vão ter que pagar essa conta. Então, é uma expectativa que esse projeto avance o mais rápido possível. Vão escolher agora um relator. Esse outro tema que foi com certeza discutido nesse longo voo até a Ásia foi quem vai ser o relator dessa proposta da isenção do imposto de renda. Tem alguns nomes colocados ali. O PT gostaria de que fosse um relator do próprio partido. O Centrão quer emplacar o nome. Então, o presidente Lula também tem ali essa decisão para tomar junto com os partidos do Centrão. E a oposição vai também se mobilizar para tentar barrar esse projeto que vai ser o cartão de visita do presidente Lula para 2026. Tem gente no governo que acredita, inclusive, que a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 pode ser o plano real do presidente Lula, a grande virada de chave para o ano que vem. Então tem toda essa mobilização. O governo ainda avalia como e se vai abraçar a causa da mudança da escala de trabalho, o fim da jornada 6x1, para vir para uma jornada do 5x2 ou alguma coisa parecida com isso. Avalia que é uma proposta muito popular, que tem adesão, grande adesão na classe média brasileira, mas também sofre resistência da oposição no Congresso. Então são dois temas. Aí tem a PEC da segurança pública, que aí já é um tema mais espinhoso, mais complexo, porque tem uma resistência muito grande dos governadores, sobretudo do Sudeste.